Boa noite a todos. Então, como Dora falou, o nosso estudo de hoje ele se intitula Em Ansiedade, né, do livro As Dores da Alma, cujo autor é Francisco do Espírito Santo Neto e foi ditado por Hamed. Então, trouxe hoje para refletirmos um livrinho muito interessante, né, que é Cartas e Crônicas, Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. E traz uma mensagem maravilhosa que fala sobre as 3 orações. Só para a gente fazer uma analogia em relação ao tema hoje proferido. Então, Simão Abileno, ele é um instrutor cristão no plano espiritual. E ele conta uma lenda que se passa em um bosque, né, na Ásia Menor. Então ele diz o seguinte, que 3 árvores jovens, elas fazem um pedido, uma prece a Deus, pedindo, como nós também aqui na terra, né, pedimos todos os dias. Então a primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado para indicar o caminho do céu. Mas aí, né, o tempo passou. Só que antes disso, desceu dos céus um anjo e disse para as árvores que elas iriam receber aquele pedido, mas que elas simplesmente prosseguissem com a sua caminhada, né? E aí o tempo passou, passaram-se muito tempo. E aí o que aconteceu? Chegaram, né, alguns hortos selvagens e destruíram aquele bosque. Deceptaram, vamos dizer assim, todas aquelas árvores, e elas foram carregadas para outros lugares. E aí vejam só o que aconteceu com elas. A primeira caiu sob o poder de um criador de animais que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores amigas, então, foram separadas, tristes, mas elas não perderam a fé naquele anjo, né, que foi enviado por Deus e que disse que elas iriam receber essa graça. Mas o tempo passou-se. E aí, as amigas que ficaram no bosque perderam as esperanças, mas elas não perderam as esperanças. E aí, passaram-se novamente muito tempo, né? Transcorrido muitos anos, e vejam só, para a surpresa delas, o que aconteceu. A primeira foi forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus utilizou para transmitir sobre as águas muitos de seus belos ensinamentos. Então, quando Jesus pregava, ele se utilizou daquela barca. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, creta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Então, trazendo essa lenda, né, que Simão contou no plano espiritual, trazendo para nós, fazendo uma analogia com a nossa vida, com aquilo que nós pedimos,
fica bem claro de que o nosso tempo não é o tempo de Deus, não é verdade? Que nós fazemos as nossas rogativas, que nós pedimos, que nós imploramos, que nós desejamos do fundo do nosso coração, nem sempre vem a contento da forma como nós gostaríamos que viesse. Deus tem um tempo dele, porque ele é perfeito. Ele traz para nós as rogativas, né? Atende às nossas rogativas, às nossas ansiedades, conforme aquilo que realmente nós merecemos para o crescimento espiritual de hoje. E aí Simão, ele asseverou da seguinte forma: em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte e em qualquer tempo as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Então, cabe a nós desenvolvermos a paciência e a humildade para compreendermos os desígnios de Deus, né? E Hamed nos diz o seguinte, com toda a sua sabedoria: a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Então, o que ele quer nos dizer? Ele quer nos chamar a atenção e nos fortalecer para o momento de hoje. O que estamos a fazer hoje? Como é o nosso comportamento hoje? Né? O que nós estamos trabalhando, exercitando? O que nós estamos fazendo por nós e pelo nosso próximo hoje? Isso sim é que vai transformar todas as nossas preces em benefícios para nós mesmos. A ansiedade em si, ela pode nos trazer muitos danos. Nós sabemos disso. Existe a ansiedade boa e existe também a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela que não nos traz danos. É aquela que nós podemos esperar ansiosamente, alegremente, sem nos trazer sofrimento, né? Como por exemplo, uma formatura, uma viagem, uma pessoa querida que vai chegar. Então essa é uma ansiedade boa, que eu sinto, fico ali nervosa, mas ela não me traz nenhum dano físico, moral ou espiritual. Mas a ansiedade ruim, ela nos prejudica muito, ela nos desequilibra, porque o tempo não é nosso, o tempo pertence a Deus. Os benefícios que nós pedimos, as rogativas que nós emitimos ao céu, ele pertence a Deus, né? Então, as nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as situações imediatas ou sobre as circunstâncias futuras de nossa vida. Então, aquilo que nós fazemos hoje é que vai determinar o nosso amanhã. O mais importante é que possamos viver o hoje, aproveitarmos o hoje, né? As situações que nós temos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, esse é que nós realmente devemos nos apegar. É frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Atribuímos momentos felizes e expectativas irreais à nossa vida, encaixando-os em ocasiões especiais, né? Como falei anteriormente, formatura, casamento, os filhos, bons empregos, enfim. Tudo isso faz parte das nossas rogativas diárias. E nem sempre nós recebemos essas rogativas de uma forma clara, precisa, segundo a nossa visão. Porque aquilo que nós recebemos hoje é o que nós precisamos para o nosso crescimento de hoje. O amanhã, né, pertence a Deus.
E aí, meus irmãos, o que mais nós podemos estar relembrando em relação à ansiedade? É que essa emoção, né, que nós trazemos dentro de nós, que todos nós somos emotivos e trazemos sim esse sentimento dentro da gente, né? Essa emoção bem direcionada, ela torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para as realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam. Então, se nós cultivarmos sentimentos bons, pensamentos positivos, se nós nos alimentarmos de boas vibrações, nós estaremos movimentando uma energia que só nós mesmos sabemos que temos. Aliás, muitas vezes nós nem temos essa consciência real, né, desse poder que temos diante dos movimentos que nós fazemos a favor de benefícios, de coisas boas. Então nós temos capacidade de movimentar as habilidades que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, e não alimentar a ansiedade que nos angustia, que nos entristece. Mas poderá também fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja ao controle. Ou seja, se nós alimentarmos uma ansiedade que não seja boa, como falamos anteriormente, né? Aquela ansiedade que nos traz uma alegria, uma perspectiva de algo bom, ela vai simplesmente nos adoecer, porque psicicamente nós vamos ficar abalados, nervosos, angustiados. E isso, como o Hamed já disse para a gente, nos alertou, juntando todo o nosso comportamento, não vai mudar aquilo que Deus nos propõe, se nós não nos fizermos merecedores, né, dessa mudança ou das rogativas que fazemos a Ele. Essa questão da emoção direcionada, que nós acabamos de falar, é Joana de Ângeles que traz para nós. E fala mais: o indivíduo tranquilo, confiante em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada, não atrairá para si o descontrole emocional. Então, sabiamente, Joana de Ângeles nos alerta, né, em relação a esse controle emocional, que depende também muito de nós. E aí, esse controle, nós podemos fazer uma reflexão aqui em relação ao mundo íntimo. Como que nós estamos? Será que nós temos olhado para nós mesmos? Temos olhado para o nosso sentimento? Qual é o valor de cada sentimento que nós emitimos, que nós exteriorizamos, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, para nós mesmos? Qual o sentimento que nós temos de nós mesmos, né? Como que nós enfrentamos as dificuldades que vêm todos os dias? Porque as dificuldades nós superamos uma e vem outra, porque é isso que nos fortalece, né? Cada indivíduo, ele se apresenta, obviamente, de uma forma, porque nós somos únicos, individuais em nós mesmos, no sentido de dons, de habilidades, né, de características. Então, cada pessoa reage de uma forma diante das dificuldades, diante das provações que vêm para a gente. Há pessoas que, diante das provações, elas se fortalecem e elas transmitem uma certa serenidade que muitas vezes outras pessoas que estão perto estranham. Nossa, que pessoa fria. Mas não se trata de frieza, se trata muitas vezes de equilíbrio, de encarar a realidade de uma forma tranquila, como Joana de Ângeles nos coloca de forma sábia. E se nós, enquanto outras pessoas, né, com a mesma dificuldade, ela age de uma forma totalmente
totalmente contrária, de forma negativa. De uma gota d'água, ela transforma em tempestade. Então é assim, nós somos assim, né? Hamed também nos chama a atenção para a questão da firmeza que nós devemos ter, né, em relação a Deus. Ele nos diz o seguinte: crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos, será sempre um método feliz de se despreocupar. Então nós confiamos em Deus, nós estamos colocando nas mãos dele todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas precipitações, né? Como o próprio livro Pão Nosso acabou de mencionar para a gente, a ansiedade muitas vezes nos impulsiona à precipitação. E a precipitação não faz bem a ninguém. Então é pensar, raciocinar, serenar e colocar todas as nossas angústias nas mãos de Deus. E saber ter humildade para aguardar o tempo de Deus, né? Cada um transita pelo caminho certo na hora exata, de acordo com o seu estado evolutivo. Não há com o que nos preocuparmos. Tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Então tudo é ditado por Deus, né? Tudo é controlado por Deus. Nós é que somos realmente apressados. Nós muitas vezes deixamos de viver o agora para vivermos o futuro. Temos projetos de vida, é muito bom, todos nós temos. Mas daí passar a viver um projeto de vida e esquecermos que a oportunidade de crescermos é hoje, a oportunidade de viver, né, em paz consigo com o outro é hoje, realmente, né, nos adoece. E é um atraso, não deixa de ser. Quando nos preocupamos demasiadamente com o futuro, esquecemos de viver o agora, nossas ações de hoje. Então, o que fazemos, não é isso? E para quem fazemos também, isso é muito importante. A ansiedade que adoece, mas vamos confiar em Deus, assim como as árvores confiaram. As 3 árvores confiaram em Deus, na sua mensagem. Mas os seus familiares que ficaram no bosque demonstraram que não, eles perderam as esperanças. Mas elas não, e elas alcançaram. Não no tempo delas, mas no tempo de Deus, né? Então, trouxe uma mensagem também do livro Boa Nova. Se intitula, no capítulo 2, Jesus e o Precursor. Nos conta então que Isabel e Maria estavam conversando alegremente, as duas, né? E aí, a um certo tempo, Maria começou a colocar para Isabel sobre as suas angústias em relação a Jesus. Não a angústia de ter o filho, obviamente. A preocupação que ela tinha do futuro dele, do que poderia acontecer com seu filho amado, como todos nós temos, não é? E lá pelas tantas, as duas lembraram que já é tarde e foram atrás dos 2 filhos e lá encontraram eles brincando. E vejam só o que Jesus respondeu para Maria. Quando Maria chegou próximo dele, preocupada, né, porque ele, como sempre, estava pregando. E aí aquilo incomodava muita gente em Jerusalém e por onde quer que ele passasse. E aí Jesus se aproximou Maria se aproximou de Jesus preocupada. E Jesus disse o seguinte: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E aí Maria respondeu, né? Respondeu que sim. E ela disse: tenho cuidado por ti, meu filho.
Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida, mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no íntimo de sua mãe. Ele respondeu: Mãe, toda preocupação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Então é isso que Jesus deixa para nós o seu legado. Que nós estejamos também com o Pai. A confiança que ele tinha da proteção divina, esse ensinamento, né, é que deve servir para nós também no dia a dia. Que nós estejamos com Deus, que nós estejamos confiantes de sua palavra, dos seus ensinamentos, com todo o conhecimento que nós temos no dia a dia. Que esses ensinamentos se transformem em ação. É difícil? Sim, é difícil. Em determinados momentos, nós vacilamos, nós nos desequilibramos, somos seres humanos. Mas nesse instante, nós devemos rogar, orar, elevar o nosso pensamento a Deus e retomar o nosso equilíbrio, e retomar a nossa fé, a nossa confiança, porque Deus não nos desampara. Nós devemos, antes de tudo, conhecer a nós mesmos, olhar para nós, conversar conosco, conhecer o nosso comportamento, os nossos sentimentos, porque a partir daí, quando estivermos em momento de provação, nós vamos dizer: opa, eu sou forte, eu confio em Deus. E aí, tentar superar cada dificuldade que nos apresenta no dia a dia. Seja conosco, seja com nossos familiares, seja muitas vezes com amigos, que amigos, né, muitos deles são tão familiares quanto os nossos consanguíneos. Então, é confiar em Deus, né? No livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 47, diz o seguinte: estejamos em paz. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. É para nós não alimentarmos pensamentos negativos. Os pensamentos negativos só nos levam para trás ou nos estagnam. Então é cultivar pensamentos bons. Por isso a importância de nos conhecermos, de olhar para o nosso mundo íntimo, porque quando eu estiver com determinados pensamentos, eu vou novamente dizer: opa, esse pensamento não é meu, ele não me pertence. Eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa confiante em Deus. Se alguma circunstância te contraria, asserena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E aí nós temos o dia e a noite. A cada dia uma oportunidade para o nosso refazimento. Cada dia Deus nos oportuniza de refazermos o nosso caminho, né? De fazermos uma releitura das nossas ações. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. A paz seja convosco. Então, essa palavra paz, ela traz para a gente uma harmonia muito grande. Ela é sublime. E quando nós estamos confiantes, nós estamos em paz, porque nós acreditamos que alguma coisa de bom vai acontecer na nossa vida. E se ela não acontecer, porque ainda não chegou aquele tempo preciso de alcançarmos determinadas rogativas que colocamos nas mãos de Deus. Então vamos pensar nessa palavra, né, de apenas 3 letrinhas, mas que nos fortalece muito: paz.
é serenidade. Na Revista Internacional de Espiritismo nos traz o seguinte, que eu achei muito propício para trazer para a nossa reflexão de hoje. A visão da crise se diferencia em cada pessoa conforme a maturidade espiritual e os conhecimentos adquiridos. Ansiedade, tristeza, não se configuram soluções. O que precisamos é tomar conta da crise. E mais uma vez vem alerta. Olhemos para nós. Né? Voltemos o olhar para nós. Porque nós somos filhos de Deus. Deixemos de lado esses pensamentos, as ações, as atitudes que realmente não acrescentam. Principalmente o sentimento negativo, né? Quando a tristeza tentar se apoderar de nós conhecemos a nós mesmos. E aí nós podemos conversar conosco, que é aquela autoterapia, né? Dizer para nós mesmos o quanto que nós somos amados, o quanto que Deus não desampara nenhum de nós, em nenhum momento. Existe uma frase que a gente sempre ouve: nossa, mas Deus é providencial. Se não fosse Deus na minha vida, e é assim. Deus está no comando de todos nós. Então a ansiedade, essa ansiedade ruim, nós temos condições de conhecê-la. E nós temos condições de dizer não, substituí-la por algum trabalho, substituí-la por alguma ação benéfica que, com toda certeza, esse pensamento, né, esse sentimento de abatimento não ficará conosco por muito tempo, porque a gente com certeza vai superar. É só confiarmos em Deus. E aí, né, para finalizarmos, eu trouxe uma reflexão maravilhosa, não sei o autor, mas é simplesmente maravilhosa a forma como foi colocado essa crença, né, essa confiança que nós devemos depositar em Deus. E nos diz o seguinte: o tempo de Deus tem seus mistérios, porém não nos cabe entender, mas confiar. O nosso tempo tem pressa, o dele tem perfeição. Esperar nele pode ser a mais difícil das escolhas, mas Deus é dono do tempo e, como tal, determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Quem nele espera jamais será decepcionado, mas sim surpreendido. E essa alegria que nós sentimos quando nós somos surpreendidos por sermos merecedores das preces que nós fizemos a Deus, só nós sabemos da sua qualidade. Só nós sabemos expressar o quanto que realmente nos traz a paz interior. Então pensemos a cada dia em tudo que nós temos, que nos é proporcionado, né, para a nossa vida, para o nosso crescimento. Nós estamos no lugar certo, com a família certa, com o trabalho certo, né, contanto que o trabalho seja honesto, digno, mas nós estamos com todas as dificuldades no momento certo. E nós temos todos os mecanismos necessários para sabermos lidar, elevando sempre o pensamento a Deus, elevando sempre aquele sentimento e dizendo: obrigado, meu Deus. E com toda certeza nós estejamos lá no fundo do coração gratos por essa oportunidade da vida e por tudo que nós temos ao nosso redor, né, que nos ajuda nesse crescimento espiritual. Então, boa noite, que possamos levar para casa mais uma lição
né, de amor e de força interior. Boa noite.